as projeções da cultura para Minas Gerais. Quais são as novidades para esta área e também para o turismo aqui no estado? O nosso entrevistado foi diretor da TV Globo Minas por mais de 20 anos. Marcelo Matti é o entrevistado do Política em Foco de hoje. Secretário, muito obrigado por nos conceder uma entrevista aqui na MIRT no Política em Foco. É um prazer. Estou 100% à disposição. Obrigado. Para a gente começar, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória profissional antes de ser nomeado secretário. Bem, é longa. Eu estudei jornalismo e engenharia mecânica, eu acho que foi um dos poucos no Brasil. Na época era possível fazer 2 vestibulares, eu fiz os 2, um num ano, o outro no ano seguinte. Eu tinha uma dúvida grande entre as duas profissões, entre as duas vocações. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em 1954, tenho 65 anos. Minha família tinha... Meu pai era um pequeno comerciante com lojas de sapato. Meu tio e padrinho era um pequeno industrial. Tinha uma metalúrgica que atendia ao setor de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul. E eu tinha um gosto pessoal pela literatura, e minha mãe era professora de música e de canto, embora aposentada. Meu pai foi diretor da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Sul e fundador de uma iniciativa privada que deu origem à Orquestra Sinfônica, chamado Orfeão Rio Grandense. Enfim, então a cultura sempre esteve muito presente dentro da minha casa, com a música. Minha mãe também era cantora lírica. Enfim, o Teatro São Pedro, que é o principal teatro de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, era muito frequentado por mim e pela minha família. Então eu tinha sempre essa dualidade entre a área de humanas e a área de exatas. Fiz os 2 vestibulares, fiz estágio na empresa da família, não gostei. E quando eu fiz um estágio em jornalismo, naquele tempo, os veículos eram ainda mais irresponsáveis do que hoje. Eu, como estagiário, me mandaram viajar, cobri a Copa de 78 na Argentina, cobri Fórmula 1 em São Paulo, enfim, sem contrato, apenas um estagiário sem diploma. E eu, evidentemente, fiquei encantado. E abandonei a engenharia no 8º semestre e abracei o jornalismo como carreira. Mas eu acho, assim, eu recomendo, principalmente aos jornalistas que eu conheço, como o Marcos está ali nos acompanhando, que o ideal é que a gente tenha uma formação complementar de humanas com exatas, um pouco de raciocínio lógico e cartesiano e um pouco de humanas. Eu acho que numa carreira que te leva a uma função executiva, isso é absolutamente fundamental. Uma visão humanista da realidade associada a um pensamento lógico e cartesiano, muito útil do ponto de vista do planejamento estratégico, da definição de metas, enfim, da construção de um projeto para o lugar onde você trabalha, seja ele de qual for, tanto público quanto privado. Enfim, eu não vou me estender na minha carreira, mas eu como jornalista, eu construí uma janela para o mundo para mim, sabe? Saí do Rio Grande do Sul, fui trabalhar, trabalhei em vários veículos no Rio Grande do Sul, depois fui para o Rio de Janeiro em 1979, convidado pela Rede Globo, e tive ali uma breve carreira de repórter durante 7, 8 anos, na Globo, no jornal o Globo, na revista Isto É de São Paulo, e como freelancer de vários veículos. E foi muito útil para mim. Eu acho que eu fui um dos 3 únicos e primeiros repórteres a entrar ao vivo de Moscou em plena União Soviética, em 1980. Eu acho que ninguém nessa sala era nascido. Mas entrei ao vivo de Moscou mostrando o ursinho Misha chorando, enfim.
e a abertura daquela Olimpíada que foi um marco na história. Voltei, passei para a área política, fui repórter político pela Globo durante alguns anos. Depois iniciei uma carreira de chefias dentro da Rede Globo, fui editor-chefe do Jornal Hoje, do Jornal da Globo, chefe de redação, coordenador de eventos, gerente de afiliadas. Quando a Globo passava por um processo de mudança, eu voltei a estudar. Aí eu estudei economia, administração, fiz vários cursos de pós-graduação em gestão, administração, finanças e planejamento estratégico, me preparando para sair do jornalismo e ir para a área de gestão, o que eu fiz em 1995. Portanto, tem um bocado de tempo. Em 97, a convite da diretora-geral da época, Marluce Dias da Silva, do Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor de jornalismo, e da família Marim, eu assumi o cargo de diretor regional da Globo Minas, ou seja, há 22 anos. Me mudei para cá, era um projeto de construção de uma unidade de negócios. A empresa se tornaria uma empresa semi-autônoma, com um planejamento próprio, com metas próprias, com orçamento próprio e com uma enorme autonomia de gestão para que nós tomássemos as decisões adequadas a uma unidade de negócio e não mais uma filial da Rede Globo. Foi um processo extremamente desafiador e aí nós criamos a marca Globo Minas e construímos uma proximidade com a cultura mineira, com uma série de projetos de parceria, porque no nosso planejamento constava a necessidade de mineirar a marca e construir uma proximidade com os mineiros. Nós entendemos que isso deveria ser feito através da cultura. Meu antecessor, Ives Alves, tinha sido um professor de história extremamente inteligente, estratégico, e que trouxe para cá a Fundação Roberto Marinho e começou a iniciar parcerias ligadas ao patrimônio histórico em Tiradentes, em Ouro Preto, no Cerro, no Caraça, pelo menos 4 obras importantíssimas da Fundação Roberto Marinho com o meu antecessor, antes de eu chegar. E quando eu cheguei, eu percebi que era meu dever e responsabilidade dar continuidade para essa parceria da Fundação Roberto Marinho com o patrimônio histórico e usar a cultura, o patrimônio histórico e os eventuais parceiros da área cultural como uma ferramenta de construção de marca e de construção de relacionamento com os mineiros. Mineirar a marca era o objetivo. Poucos anos depois a gente criou o programa Terra de Minas, exatamente para termos no vídeo uma ferramenta de construção de marca e proximidade. E estabelecemos uma série de parcerias com a Fundação Clóvis Salgado, por exemplo, para fazer os concertos no parque. Demos continuidade às ações de preservação do patrimônio. Em Mariana, nós reformamos a igreja que pegou fogo poucos anos depois. Nós inauguramos a reforma da Igreja do Rosário em Ouro Preto. Nós inauguramos a reforma com o BNDES e a Fundação, a reforma da Matriz de Tiradentes. Enfim, nós fizemos uma série de ações ligadas ao patrimônio e construímos um novo relacionamento com os mineiros através da cultura. Para mim foi um aprendizado, porque eu vinha de uma carreira que tinha 2 fases, uma fase de 20 e poucos anos de jornalismo e outra fase de 20 e poucos anos de área administrativa. E eu iniciei uma fase de player cultural. Conheci nessa época o Roberto Brant, o Fernando Brant, irmão dele, era meu amigo pessoal, e uma série de outros mineiros ilustres, Gustavo Pena, Ângela Gutierrez, o Veveco, enfim, fiquei amigo de muita gente extremamente relevante e com uma riqueza pessoal enorme. Foi sempre um prazer, foi sempre uma convivência extremamente generosa, gentil e prazerosa. E para encurtar um pouco esse processo, quer dizer, meu compromisso com a Globo era ficar rigorosamente 20 anos nessa função e me aposentar, o que eu fiz há exatos 2 anos atrás. Cumpriu a meta? Cumpri a meta, me aposentei de maneira extremamente generosa por parte da Globo e da família Marinho, como estava combinado, e fui me dedicar ao meu prazeroso sabático.
Mas o Paulo Brandt não me deixou em paz. Assim que ele assumiu o cargo de vice-governador, em janeiro do ano passado, deste ano, perdão, ele ficou me ligando insistentemente: Mate, me ajuda, a gente precisa de ajuda, somos um governo novo, enfim, precisamos da sua ajuda na Secretaria de Cultura e Turismo, enfim, achamos que você pode nos apoiar. Eu resisti um pouco, mas em função também de 2 anos de sabático, que também cansa. Meus meninos saíram de casa, foram morar com os namorados, minha filha se mudou para o Rio, e eu comecei a me cansar do ócio. O ócio é criativo, mas é cansativo também. Então, acabei aceitando o convite do Paulo, em fevereiro. Voltei do exterior, onde eu estava, aceitei o convite do Paulo e iniciei essa nova fase de gestão pública, que tem sido extremamente interessante, tem sido um novo aprendizado. É preciso que a gente se adapte a uma cultura nova, que representa a gestão pública com seus desafios, seus processos, mas ao mesmo tempo tem sido prazeroso também, porque apesar de todas as dificuldades, dos orçamentos destroçados, da própria burocracia do serviço público, de todos os desafios que envolvem a gestão pública, um pouquinho que se faça tem um impacto social gigantesco, e é extremamente generoso quando a gente consegue uma pequena vitória, apesar de todas as dificuldades. É isso. Secretário, bom conhecer a sua história. Vemos que a cultura realmente está ligada à sua vida desde os primeiros anos, né? Sim. A Denise Souza, lá da Rádio Itatiaia de Juiz de Fora, enviou uma pergunta para o senhor e a gente vai acompanhar. Eu sou Désia Souza, falo da FM Itatiaia de Juiz de Fora. Falo aqui da Zona da Mata, que é uma região que é muito bem localizada estrategicamente, porém nós sabemos que há muito tempo essa região também sofre com a estagnação econômica, principalmente se compararmos com o sul de Minas e também com o Triângulo Mineiro. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que o turismo, se a região tem um potencial turístico que possa promover esse desenvolvimento de Juiz de Fora e também da região como um todo. Como que o governo pretende fazer com que a região se desenvolva também por meio do turismo e da cultura? Então, Désia, da Itatiaia de Juiz de Fora, muito obrigado pela pergunta. Nós entendemos que a cultura associada ao turismo, ou seja, a cultura como destino turístico, não é apenas uma, mas é a grande ferramenta de recuperação econômica de Minas Gerais. Não só para Juiz de Fora, Zona da Mata, mas como para todo o Estado. Temos defendido isso junto ao âmbito dos secretários e do próprio governador. O governador tem dito nas suas falas que acredita na cultura associada ao turismo como grande ferramenta de diversificação econômica, de recuperação da economia do Estado. A economia criativa como um todo é uma enorme possibilidade para Minas Gerais. Por quê? Porque nós temos uma diversidade cultural enorme em suas várias regiões. Temos o maior e melhor patrimônio histórico de Minas Gerais. Temos a melhor culinária do Brasil, disparada, e a gente pretende fazer muita mídia destacando esse privilégio que Minas Gerais tem de ter a menor culinária do Brasil. E temos uma série de produtos culturais extremamente relevantes, não só os seus circuitos, mas os seus produtos em si, como o queijo, como o azeite, como o vinho, como, enfim, o café. Nós temos uma riqueza, uma diversidade cultural absurdas, além dos grandes circuitos, dos parques mineiros com os quais a gente pretende fomentar o turismo através de concessões de parques, refocando
a sua atividade para o turismo, para a fruição turística dos ativos de parques e unidades de conservação. Enfim, nós temos uma crença muito sólida de que a cultura associada ao turismo pode ser não apenas uma, mas a grande ferramenta de recuperação econômica, fazendo com que Minas possa gradativamente sair desse modelo econômico baseado em commodities de baixo valor agregado, como o próprio minério, a siderurgia, a indústria metal-mecânica, e entrar finalmente no século XXI através da economia criativa e das suas atividades culturais e turísticas. Secretário, quais são os projetos para a pasta para esse ano de 2019, sabendo ainda que Minas tem passado por uma situação complicada no que se refere à economia, né? Gostaria de saber a opinião do senhor, gostaria de saber quais são os próximos passos para a pasta de cultura aqui para o nosso estado. Bom, nós temos um planejamento estratégico, né, no modelo clássico de Michael Porter, enfim, que inclui missão, visão, objetivos, metas de curto prazo, metas de longo prazo, todas elas quantificadas numericamente, como se faz na iniciativa privada. E as nossas metas, a nossa missão, por exemplo, é exatamente o que eu acabei de falar, ou seja, de gerar oportunidades de emprego, renda, arrecadação de impostos e fomento ao crescimento econômico, utilizando os nossos ativos culturais como destinos turísticos, né? E as nossas metas envolvem promover Minas Gerais, tanto interna quanto externamente, massivamente, como destino relevante, e assim atrair turistas para Minas Gerais, gerando emprego, renda e oportunidades, né? Por exemplo, nós queremos aumentar, só para te dar um exemplo de dos nossos 15 objetivos estratégicos, nós queremos aumentar em 46% o número de voos domésticos e internacionais com destino Minas Gerais. Nós queremos aumentar em 50% a taxa de ocupação hoteleira em Minas Gerais, que é baixíssimo. Os indicadores da Secretaria mostram, por exemplo, hoje a taxa de ocupação hoteleira é de 49%. E a gente sabe que a indústria hoteleira, com uma taxa abaixo de 70%, ela opera rigorosamente no vermelho. Não é possível, a gente precisa no mínimo 30% sobre 50%, o que dá 65%. Enfim, nós queremos triplicar o volume de acessos aos portais da Secretaria de Promoção Turística. Nós queremos aumentar o fluxo de turistas em Minas Gerais. Enfim, tem metas estratégicas, né? E tem objetivos de curto prazo. Por exemplo, a gente já atingiu algumas dessas metas de curto prazo, que eram, por exemplo, recuperar os orçamentos da Secretaria que estavam destroçados. Nós conseguimos recuperar o orçamento da Rádio Inconfidência, que estava zerado o orçamento de custeio. Nós recuperamos 3,4 milhões de reais para as verbas de custeio da Inconfidência e vamos preservar o sinal FM. Estamos estudando um pedido da Assembleia para manter o AM, os nossos equipamentos AM. Estão em péssima situação. A gente precisa mais de R$1 milhão para recuperar os orçamentos AM, pagar as despesas de manutenção desses transmissores, desse custeio de manutenção. Isso ainda está em estudo. Secretário, aquelas especulações, então, de que a rádio poderia ser privatizada? Isso não nunca houve. Nunca houve esta possibilidade. Nem a rádio, nem a TV, nem a Clóvis Salgado, nem a FAOP, nem os museus, nem a biblioteca, nem ao contrário. Isso não existe. Nós recuperamos todos os orçamentos. Meu compromisso é não abrir mão de nenhum deles, né? Eu assumi esse compromisso no meu discurso de posse, isso há 3 meses e meio atrás, e nem tinha passado pela cabeça de alguém no governo do Estado eliminar algum desses ativos. Os ativos culturais têm que ser preservados, as leis de incentivos à cultura, ao turismo, tanto estaduais quanto o próprio Fundo Estadual de Cultura,
Nós pretendemos não apenas preservar, como aumentar os volumes. Entendemos que as leis de incentivo são fundamentais como política de Estado voltado para a cultura. Entendemos que é dever do Estado apoiar e preservar a cultura e o patrimônio. Enfim, não temos nenhuma visão heterodoxa sobre as relações do Estado com a cultura, os ativos culturais e as leis de fomento. Ainda falando sobre esses meios... A única coisa que gera algum ruído, e de fato esteve em estudo e ainda está, é a questão de uma parte da Inconfidência, que é o sinal AM, de baixíssima audiência, alto custo de manutenção e equipamentos sucateados. A questão é absolutamente técnica. Se eu tiver dinheiro para manter, eu manterei. Mas nesse momento não tem. O governo do Estado, é importante destacar, assumiu com um conjunto de dívidas de curto prazo, chamados restos a pagar, de 34 bilhões de reais. Com déficit operacional projetado só para esse ano de 15 bilhões de reais. Enfim, mais uma dívida com o governo federal de mais 90 bilhões de reais. Enfim, então, assim, a situação orçamentária é caótica. E os déficits são crescentes. Então, se não for feito, se não for aprovado no âmbito da Assembleia o regime de recuperação fiscal, com todas as possibilidades de recuperação orçamentária que ele implica, a situação tende a piorar. Mas nós temos trabalhado muito. Nesses 4 meses conseguimos, por exemplo, verba de R$1.200.000 para recuperar o ar-condicionado da central elétrica da Fundação Clóvis Salgado, os 3,4 milhões do orçamento da Inconfidência. Inclusive foi comentado na sua cerimônia de posse, né, essa questão dos ar-condicionados. Sim, nós estávamos suando na cerimônia de posse, que o ar-condicionado estava pifado. O que nós recebemos de esqueleto é um negócio absurdo, não só na Secretaria, como em todo o governo do Estado. Recuperamos com mais 1.200.000, a obra está em andamento, o telhado da Biblioteca Estadual, na Praça da Liberdade, onde chovia em cima de livros históricos há muitos anos, e ninguém tomava sequer providências. Recuperamos todo o orçamento da Filarmônica para os anos de 2020, 2021 e 2022, 17,5 milhões por ano. Enfim, nós estamos trabalhando muito e conseguimos os bons resultados em 4 meses. Agora, a Secretaria faz parte de um conjunto de áreas do próprio governo do Estado e os orçamentos estão destroçados. A gente estava falando da empresa mineira de comunicação, né, que inclui a Rede Minas. Sim, é um dos objetivos estratégicos, é concluir o que está previsto na lei sancionada pelo ex-governador Fernando Pimentel, em 2017, a lei que criou a empresa mineira de comunicação, ou seja, concluir, implantar efetivamente esta fusão da Inconfidência com a Rede Minas, para que a gente tenha sinergia das áreas meio, ou seja, redução de custo operacional e uma enorme possibilidade de captação de recursos, né? Para que esta nova empresa de comunicação seja sustentável no prazo de 2 ou 3 anos no máximo, pelo menos no custeio operacional versus receita operacional, e que a gente tenha um equilíbrio orçamentário para que ela possa ser sustentável no tempo, né? Hoje, a Rede Minas, por ser fundação, não pode captar recursos publicitários. O senhor foi diretor da TV Globo por muitos anos, né? Eu gostaria de saber se esse é um projeto do senhor, se o senhor acha que essa é uma boa proposta, que a Rede Minas volte a ser uma cabeça de rede para as outras TVs educativas do interior do Estado. Eu acho que sim, sem dúvida. Agora, a primeira orientação que eu passei para o novo presidente, o Kiko, foi reconstruir uma programação que seja rigorosamente voltada para a promoção da cultura associada ao turismo, né? Nós achamos que a Rede Minas pode ser assim um grande veículo de construção dessa proposta nossa, que é de reativação da economia via cultura associada ao turismo, e a Rede Minas pode ser o veículo que apoie essa proposta. O jornalismo da Rede Minas será sempre um jornalismo independente, isento e equilibrado,
e a serviço dos interesses de Estado, não de governo. Tem uma diferença importante nessa garantia pessoal que eu dei aos funcionários quando tomei posse. Jornalismo equilibrado, isento e a serviço do Estado e não de governo, sequer de partido. E uma programação voltada para a difusão cultural e turística do Estado. Essa programação, por enquanto, é uma meta, porque construir uma programação própria com uma vocação diferente demanda orçamentos e recursos. Então, assim, a gente tem já um desenho básico de programação, mas se tudo correr bem, em poucos meses nós poderemos ver a diferença. Já na Inconfidência FM, já é possível perceber uma mudança importante na programação, que o diretor Ronan costuma definir como menos falação e mais música, para que a Inconfidência retome a sua vocação original, que é de difusão da música popular brasileira. E nós tínhamos 21 programas dedicados à conversa na grade, ocupando um espaço gigantesco que deveria ser da Brasileiríssima, ou seja, da vocação de difusão da música popular brasileira. Nós ainda não temos dados, mas eu tenho certeza de que a Inconfidência AM, que estava em penúltimo lugar na audiência da região metropolitana, vai estar num lugar muito melhor na próxima medição. Secretário, a gente já está chegando ao fim, mas eu sei que a pasta conta com vários editais para promulgação da cultura mineira. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso para a gente chegar ao fim do nosso programa. Pois um dos problemas, primeiro, nossa meta não apenas preservar as leis de incentivo, o Fundo Estadual de Cultura, como aumentar o volume, e mais do que isso, um dos objetivos estratégicos é dar uma distribuição justa para os recursos. Na lei estadual, pelo que nós levantamos na Secretaria, 70% dos recursos vão historicamente para Belo Horizonte, não é nem a região metropolitana, o que é um absurdo. Nós temos um estado diverso culturalmente e municípios de baixo IDH não recebem quase nada. Então o que nós queremos é construir modelos que distribuam de maneira justa para os municípios de baixo IDH os recursos existentes, aumentando o volume. O que a gente precisa fazer? Capacitar os operadores culturais da chamada periferia do Estado, ou seja, dos municípios mais pobres, das regiões mais pobres, através de programas de educação à distância que já estão no ar, para que eles consigam apresentar os projetos culturais de acordo com a lei, de acordo com a regra, para que esses projetos sejam aprovados e que a gente possa dar saída para os recursos. Ou seja, uma distribuição mais justa, mais equilibrada, mais diversa dos recursos existentes, apoiando o Vale de Jequitinhonha, apoiando o norte de Minas, apoiando as ações culturais e turísticas mais desassistidas de Minas Gerais e preservando os nossos ativos culturais, que são extremamente importantes. Secretário, foi um prazer recebê-lo. O prazer foi meu. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. O Política em Foco de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.